Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos fazer a correção completa do exame da 10ª classe do ano 2023, nesse caso concreto da disciplina de Física, na sua primeira chamada. Então, antes de começarmos com a nossa resolução, eu gostava de mostrar todo o exame, como é que está estruturado. Conseguem perceber que pelo cabeçalho diz que o exame contém 10 perguntas e 90 minutos de duração, por aí vai. Então, aqui está o exame, caso tu queiras começar a atacar deste lado e depois conferir as respostas no decorrer do vídeo. Então, esta resolução é muito mais para aqueles que provavelmente irão realizar os mesmos exames do ensino médio, nesse caso da 10ª classe, para o ano subsequente, ok? Então, conseguem perceber que, pelo cabeçalho, haviam dito que o exame contém 10 perguntas e nós chegamos ao fim e vamos começar com a nossa resolução. Então, com toda a vinheta, peço que te inscrevas no canal, caso não estejas subscrito, deixe ficar o seu like, comente, compartilhe também para que os outros estudantes tenham acesso a esta magnífica resolução. E, sem mais delongas, vamos a isso. Muito bem, vamos dar início à nossa resolução, fazendo a questão número 1, que diz o seguinte. Como se chama o instrumento que serve para medir a resistência elétrica? Então, basicamente, é uma questão muito simples. Basicamente, querem saber qual é o tipo de instrumento que é usado para medir uma determinada grandeza física. Então, é muito simples para sabermos o instrumento utilizado para medir qualquer grandeza física. Primeiro é saber qual é a unidade no sistema internacional desta grandeza, ok? A questão fala da resistência, nós devemos saber qual é a unidade que é usada para medir a resistência elétrica no sistema internacional de unidades, ok? Então, vamos lá. Um exemplo, eu tenho a intensidade da corrente elétrica. É medida em o quê? Amperes. Então, se eu pergunto qual é o instrumento usado para medir a intensidade, exatamente o amperímetro, ok? E temos, por exemplo, a tensão, DDP. Se eu pergunto, a tensão é expressa em o quê? É expressa em volt, é a unidade no sistema internacional. Qual é o aparelho usado para medir a tensão? Exatamente o quê? Voltímetro. Então, nós conseguimos perceber um padrão, ou seja, todos os aparelhos usados para medir uma determinada grandeza física estão diretamente ligados à unidade que é expressa pela esta grandeza, ok? Então, se nós temos a resistência, sabendo a unidade da resistência, nós já sabemos o aparelho que é usado, ok? Ok, então vamos lá. Qual é a grandeza, ou seja, a unidade da resistência? É medida em ohm. Então, se é medida em ohm, qual é o instrumento usado para medir a resistência elétrica? Então, ficaria o quê? Ohmímetro, como amperímetro, como voltímetro. Então, é só dizer a unidade e acrescentar com mímetro, ok? Acrescentar um metro, ok? Então, é o ohmímetro. Então, na linha A, ou seja, no número 1, basicamente iria escrever, vou escrever bem aqui em cima, resposta, ok? Ohm, ok? Vamos lá ver se consigo escrever aqui mesmo. Então, basicamente, aqui iria escrever ohmímetro, ok? Então, é exatamente ohmímetro, ok? Então, seria... vou escrever deste lado, caso não esteja visível. Então, é exatamente isto aqui. Caso não esteja visível, ok? Ok? Ohmímetro, exatamente isso. Então é a mesma coisa. Então o aparelho usado para medir a resistência elétrica é o ohmímetro, só isso. Então fazendo isso já tinhas garantido ter um valor, ok? Então vamos para o número 2, diz o seguinte, por um condutor metálico passam 1,6 vezes 10 elevado a 20 eletrões, que é o número de eletrões, em 3,2 segundos. Então qual é em amperes o valor da intensidade de corrente elétrica que passa pelo condutor? Logo, considere, deram aqui carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, é muito simples de fazer essa pergunta aqui, essa questão. Então, vamos lá. Nós precisamos tirar dados, nos situarmos. Organização, dados. O que nós temos aqui? Temos um número de eletrões, exatamente 1,6 vezes 10 elevado a menos, ou seja, elevado a 20, não menos, menos elevado a 20. Ok, elevado a 20. Tá. Depois temos o ΔT, é igual a 3,2 segundos. Depois temos a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, nós queremos saber, basicamente, a intensidade da corrente elétrica. Então, indo para a fórmula, para este cálculo aqui, nós temos o seguinte. Nós temos que, ok, para a fórmula e resolução. Nós teríamos o seguinte, para este caso, nós temos, vou escrever aqui duas fórmulas para este tipo de exercício. Então, nós temos que a carga exatamente expressa pelo número de eletrões que atravessam um condutor vezes a carga elementar, ou seja, vezes E, ok? Então, é número de eletrões vezes E. Esse aqui é o cálculo da carga, ok? Agora, nós também temos uma outra fórmula que diz que a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à carga
deste condutor e inversamente proporcional ao tempo que esta carga leva para percorrer este determinado condutor. Então nós temos esta fórmula aqui. Agora você consegue perceber aqui duas coisas, nós temos duas coisas comuns. Veja que eu tenho que na primeira fórmula tenho carga, na segunda fórmula tenho carga. Qual das fórmulas vai nos ajudar a resolver, para encontrarmos a intensidade? É a segunda fórmula. Só que na segunda fórmula eu tenho que ter carga e o tempo. Nos dados não me deram carga. Me deram N, ΔT e carga elementar. Então, tu consegues perceber muito bem que o Q aqui, a carga é N vezes E. E aqui na segunda fórmula também tem Q. Então, eu posso pegar o resultado de Q na primeira fórmula, que é N vezes E, e substituir aqui na segunda fórmula, ok? Porque eu quero a intensidade, para não fazer dois cálculos. Porque ia primeiro achar a carga, depois vir substituir aqui. Mas eu posso fazer de uma única vez. Então, reescrevendo esta fórmula, eu posso reescrever ela como sendo intensidade exatamente igual ao quê? No lugar de Q, eu hei de colocar o seu valor correspondente, ou seja, a sua expressão correspondente, que é N vezes E. Então, em vez de colocar Q, vou colocar N vezes E, ok? Tudo que divide o ΔT que estava embaixo. Ok? Então, basicamente é isto. Eu já reescrevi a fórmula, apenas reescrevi. Então, esta fórmula aqui é que vai nos ajudar a encontrarmos a intensidade, segundo os nossos dados. Por quê? Olha para esta fórmula, nós temos nos dados o quê? O que temos nos dados? Temos N, aqui tem N. Temos E, aqui tem E. Temos ΔT, aqui tem ΔT. Então, é só substituir todos os valores e encontrar a carga. Então, vamos lá substituir. Vou fazer deste lado, continuar deste lado. Intensidade tem que ser igual ao quê? Então, vamos lá começar a substituir. N. N vale quanto? N é 1,6 vezes 10 elevado a 20. Então, é 1,6 vezes 10 elevado a 20, vezes, não é de colocar unidade, já sabemos que intensidade vamos encontrar em amperes, então não será necessário, vezes o E, carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, então aqui fico vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ok? Depois dividido pelo ΔT, ΔT é o que? É 3,2 segundos, então 3,2 segundos, então é só fazer essa continha aqui, e acabou. Vamos lá, isso tem que ser igual ao quê? Vamos lá, eu vou reorganizar um pouco. Este 1,6 eu posso reescrever como sendo 16 vezes 10 elevado. Esse 20 me indica que eu tenho que andar para a direita 20 vezes para tirar o 20. Então eu vou andar uma vez, andei uma vez. Era 1,16, andei uma vez com a vírgula, veio parar aqui, ficou 16. Então eu vou ter que tirar no expoente 1. Fico elevado a 19, ok? Em vez de 20. Ainda vezes 10, vezes... Vou andar de novo aqui. Agora, vamos lá. Aqui... 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 me indica que eu tenho que andar 19 vezes para a esquerda para poder tirar o quê? Esse expoente menos 1, ok? Esse expoente menos 19. Tenho que andar 19 vezes para a esquerda. Mas eu estou a andar para o lado contrário. Quero andar para o lado contrário. Então vou ter que aumentar. Então fico com o quê? Venho, ando para cá uma vez, fico com 16 vezes 10 elevado ao quê? Vou ter que aumentar, na verdade é diminuir, né? Mas eu fixo aumentar. Se era menos 19, fica menos 20. Mas na verdade eu tiro menos uma unidade. Fica menos 19 menos 1. Logo fica menos 20. Então tudo isso que divido o quê? Aqui. Isso implica dizer, eu posso escrever isso em notação científica. Fico com 32 vezes 10 elevado a menos 1. Porque se eu ando para a esquerda uma vez, fico no 3,2. Ok? Então o que eu posso cortar aqui? Posso simplificar algumas coisinhas aqui. Posso simplificar o quê? Vamos lá. Posso simplificar 16 por 16, dá 1 aqui. 16, 32 por 16 aqui dá 2. Ainda posso cortar esse 16 por 2 dá 8 aqui. E este 2 por 2 dá 1. Então no denominador não sobrou nada, né? No numerador sobrou 8. Então fico com o quê? Intensidade da corrente é exatamente igual ao quê? É igual a, não vou colocar fração, esse menos 1 que está no denominador, vou passar para o numerador. Então eu fico com o quê? O 8, ok? Que está lá, vezes 10 elevado a 19, ok? Deixa eu escrever a preto, estou a ver que vai ficar um pouco apertado. Então eu fico com 8, 10 elevado a 19, ok? Ainda vezes o quê? Vezes 10 elevado a menos 20, vezes esse 10 elevado a menos 1 que está no denominador. Quando eu passo para o numerador, vou trocar o sinal do expoente. Então fica vezes 10 elevado a 1. Ok? Isso vai ser ampere, o resultado será em ampere. Então, eu só fazer essa pequena continha. Intensidade é igual ao quê? Fico com 8 vezes 10 elevado a 19, ok? Vezes, agora vamos lá, multiplicação de mesmas bases, expoentes diferentes. 10 elevado a 20 vezes 10 elevado a 1. Então, é só somar. Menos 20 mais 1 dá menos 19. Então, fico vezes 10 elevado a menos 19. Então, consegues perceber muito bem que aqui eu caí numa coisa muito interessante. Então, fico com intensidade exatamente igual ao quê? A minha intensidade passa a ser 8 vezes 10 elevado ao quê? Multiplicação de mesmas bases. 10 elevado a 19 com 10 elevado a menos 19. Isso vai dar, basicamente, 19, ok? Menos 19.
que dá zero. Isto implica dizer que a minha intensidade é igual a 8 vezes 10 elevado a zero. Nós já sabemos que qualquer número elevado a zero, exceto o próprio zero, isto dá 1. Então, eu tenho o seguinte, que a minha intensidade da corrente elétrica é exatamente igual ao quê? 8 vezes 1. Isto equivale a dizer que a minha intensidade é exatamente igual a 8 amperes, ok? Então, a minha intensidade para a linha número 2 é 8 amperes. Então, eu estou a fazer esses cálculos porque não tenho uma máquina perto, né? Mas a tua conta basicamente terminou aqui. Vou sublinhar aqui. Terminou aqui. Isto tudo que eu coloquei aqui quando eu substituí os dados, era só colocar na máquina tudo isso assim e colocar igual. Iria aparecer o 8 amperes, ok? Mas ok, como não tenho aqui uma máquina por perto, por isso que fiz esses cálculos, essas simplificações. Então a tua intensidade é 8 amperes. Então para o número 2, encontrando 8 amperes, tu tinhas quantos valores mesmo? São dois valores, né? Dois valores. Então basicamente tu tinhas dois valores, encontrando 8 amperes. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, aqui o número 3. Diz o seguinte, o gráfico mostra a variação da intensidade da corrente elétrica ok, de um condutor em função da tensão U. Então, a linha A está a dizer o seguinte, o condutor é ômego ou não? Ou não ômego, justifique. Então, o que é um condutor ômego? É todo condutor que apresenta resistência constante, né? Então, vamos lá. Se a resistência variar, então não é ômego. Então, nós conseguimos perceber pelo gráfico que este condutor não é ômego, porque a linha não é retilínea. Então, vamos lá comprovar isto. Então, nós já sabemos pela primeira lei de Ohm, resistência é igual a tensão sobre intensidade. Essa é a primeira lei de Ohm. Então, nós temos o seguinte, eu posso calcular, isto implica dizer o quê? Se eu for a calcular a resistência neste primeiro trecho, esta primeira correspondência, tem que ser igual à resistência nesta segunda correspondência aqui, ok? Visto que tenho aqui tensão e intensidade. Então, vamos lá calcular na primeira correspondência. Então, vamos lá. Eu tenho que resistência 1, vou calcular resistência 1. Vai ser o quê? Tensão 1 é 0,2. Olha para o círculo em vermelho. 0,2 para tensão. Então, fico com 0,2 volts dividido por 0,1. O quê? Amperes. Então, a resistência volt sobre ampere, dividir isso aqui dá 2 ohm, ok? Então, a resistência 1 é 2 ohm. Agora, vou calcular a resistência 2 de preto. Então, a resistência 2 é igual ao que? Agora, ao círculo que está em azul. Então, a tensão é 0,4 volts. E a sua intensidade é também 0,4 volts. Fazendo esta divisão, então aqui é ampere. Então, 0,4 ampere. Fazendo esta divisão, 0,4 dividido por 0,4, isso dá 1 ohm. Perceba que resistência 1 é 2 ohm. Resistência 2 é 1 ohm. Logo, o condutor não é ômico, ou seja, não apresenta uma resistência constante. Está explícito também pelo gráfico. Se tivéssemos um condutor ômico, basicamente seria isto aqui, uma linha reta, ok? Uma linha reta assim. Então, nós conseguimos perceber que esta linha está meio torta. Então, é por isso que expressa isso, que não é um condutor ômico, ok? Então, já dissemos que não é um condutor ômico, o que precisamos dizer? Justificar. Então, aqui, a linha A, eu vou dizer o seguinte, a linha A não é ômico, ok? Isso é como se escreve ômico, é isso. Ponto. Porque, agora é justificação, não apresenta resistência constante. Pronto, acabou. Era só isso que eu queria escrever. Escrevendo isso, que não era ômego, não apresenta resistência constante, tinhas ter um valor, ok? Então, tinhas ter um valor, fazendo isto aqui. Depois vamos para a letra B, está a dizer o seguinte, qual é em Ohm o valor da resistência elétrica para a tensão de 0,4? Já calculamos, nem preciso calcular. Para a tensão de 0,4, eu calculei para mostrar que não era ômego. Então, para a tensão de 0,4, isto aqui, esta última coisa aqui, tensão de 0,4 é 1 ohm. Então, se eles querem a resistência para a tensão de 0,4, é aqui, vale 1 ohm, é essa resistência 2, ok? Então, já calculamos, não preciso fazer de novo. Então, é basicamente isso. Então, encontrando tem 1 ohm, tinhas também um valor, ok? Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, que é o número 4, diz o seguinte, dois condutores metálicos A e B, de comprimentos diferentes e constituídos pelo mesmo material, possuem áreas de secção transversal diferentes. Qual é a grandeza física que o condutor apresenta igual ao condutor B? Então, aqui estamos a falar de secção transversal, área por aí, material. Então, estamos a falar basicamente da segunda lei de Ohm, que diz o seguinte, resistência, vamos lá supor resistência A, é igual ao quê? Para o condutor A, é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área de secção transversal. E para a resistência B, para o condutor B, tem que ser igual ao quê? Resistividade vezes o comprimento dividido pela
a área de secção transversal. Então eles estão a dizer aqui, possuem o quê? A e B, possuem comprimentos diferentes. Então aqui, comprimento do A, comprimento do B, são coisas diferentes. Constituídos pelo mesmo material, possuem área de secção transversal diferente. Então aqui, área transversal A, área transversal B. Então veja aqui, área e comprimento para os dois são diferentes. Mas o que eles estão a dizer? O que eles possuem em comum? Exatamente esse lambda aqui, este, que é exatamente a resistividade do material, ok? Então apresentam em comum, ou seja, são feitos do mesmo material, ou seja, da resistividade. Então irias dizer o seguinte, apresentam, então a resposta seria basicamente esta. Apresentam mesma resistividade. Ok? Então apresentam a mesma resistividade. Ponto. Era só isso que eu queria escrever. Fazendo isso, escrevendo que apresentam a mesma resistividade, tinhas ter um valor. Ok? Tinhas ter um valor. Muito bem, vamos para o número 5. Diz o seguinte: a figura representa um circuito elétrico onde flui de A para B uma corrente elétrica de 5 amperes. A linha A, qual é em Ohm a resistência equivalente do circuito. Então, basicamente, nós temos aqui uma associação mista, né? Associação mista, não é uma associação em paralela, mas tem uma, ok, é uma associação em paralelo. Então, é uma mista, assim, temos uma em série, que é esta primeira resistência, e temos duas em paralelo, então é mista, assim, é isso que eu estava a dizer. Então, para a linha A, eles querem a resistência equivalente de A para B. Então, se temos aqui duas resistências em paralela e uma série, uma em série, primeiro vamos resolver estas que estão em paralela, ok? Então, se estão em paralela, nós podemos dizer aqui, vamos calcular o RB. Então, RB exatamente igual ao quê? Podemos usar aquela fórmula, como são duas resistências. A primeira é de 3 e a segunda é de 6. Então podemos dizer R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, ok? Para essas duas resistências. Então diríamos que o RB é exatamente igual ao quê? É só substituir. Então ficaria com primeira resistência é o 3 vezes segunda resistência é o 6 dividido por 3 mais 6. Então isto tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual. Primeiro vamos somar embaixo, então fico com 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6 dá 9. Ok? Então posso cortar algumas coisinhas aqui. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então eu fico basicamente com o quê? Fico com, isso tem que ser igual a 6 dividido por, embaixo sobrou 3, que vai dar 2, ok? Então dá 2 aqui. Então o meu RB é exatamente igual a 2 ohm. Este aqui é o RB, não é resistência total. Logo a minha resistência ficou esta. Ficou a resistência A, logo fico V, vamos lá. Tenho essa resistência e depois aquelas duas resistências transformaram-se em uma resistência só. Depois vou para o ponto B. Então esta última é o meu RB, que eu calculei, que vale 2 ohm. E esta primeira é o R1, né? É o R1. Eu usei ali como R1, mas é o R2 e R3. Mas isso pouco importa, ok? Mas ok, vou retificar. Então aqui onde eu coloquei esses dois, R1 vezes R2, tem que ser R2 vezes R3, mas não importa. Então R2 mais R3, não R1 vezes R2. Então eu usei R2 e R3, ficou R1. Então aqui o R1 vale quanto? O R1 vale 3. 3 ohm. Então fiquei com essa resistência em série. Como é que se calcula a resistência em série? É só somar. Então resistência total, então aqui, resistência total é exatamente igual ao que? R1 mais RB, que eu calculei. Ok? Aquelas em paralelo que eu transformei em uma em série. Então a minha resistência total é exatamente igual ao que? R1 vale 3 mais RB, que vale 2, que vai dar exatamente a 5 ohm, ok? Então, basicamente, a minha resistência total de A para B é de 5 ohm, ok? Então, fazendo que na linha A, encontrando que a sua resistência de A para B, ou seja, a resistência equivalente aqui, é de 5 ohm, tu já havias garantido teu, quantos valores eram? 1,5, ok? Então, encontrando 5 ohm, tinhas teu 1,5 valores. Vamos para a letra B, que diz o seguinte. A letra B diz o seguinte. Qual é o valor em volt? Qual é em volt o valor da tensão elétrica na resistência 1? Então, na resistência 1, eles deram que neste circuito circula uma tensão de A para B, circula uma tensão de 5 amperes. Então, se aqui entra uma tensão de 5, se entra uma tensão de 5 amperes, vamos lá, aqui, nessa extremidade, entra uma tensão de 5 amperes. Concorda comigo que na resistência 1 será 5 amperes?
Só que quando essa intensidade chega neste nó aqui, o que vai fazer? Vai se separar, ok? Uma parte da intensidade vai para cá e outra parte da intensidade vai para cá. Mas no R1, a intensidade ainda é 5 amperes, ok? Ainda não sofreu divisões. Então, se nós queremos saber a tensão na R1, é só, vamos lá, nos dados. Nós já temos que, para dados, ok? Para os dados, a resistência 1, nós temos que a intensidade 1, exatamente intensidade total, que é exatamente a 5 amperes. Porque a intensidade parte de A para B. Então, se parte de A para B, a primeira resistência que a intensidade encontra é exatamente esta de 3, é R1. Então, se é R1, é porque na R1 flui uma intensidade de 5 amperes. Mas se dissessem na R2 ou R3, aí não seria 5 amperes, porque resistências em paralelo, a tensão, a intensidade é a soma de todas as intensidades, ok? Então, basicamente, é a soma. É isso, não estou a fazer confusão, mas é isso. É a soma. Intensidade é igual. É isso. Intensidade é a soma, sim. Só em série. Em série é que é igual. Intensidade é igual para todas, ok? Então, nós temos que a intensidade 1 equivale à intensidade total, que é igual a 5 amperes. E depois temos que a resistência 1 é exatamente igual ao que? Então, vamos lá ver na resistência 1. Resistência 1 é quanto? Resistência 1 vale 3 ohm. Então, vem para cá. Escreve resistência 1 é igual a 3 ohm. Queremos saber o que? Tensão 1, que flui na resistência 1. É o que nós queremos saber. Fórmula. Então, fórmula e resolução. Vamos partir da primeira lei de Ohm. Isso diz o quê? Resistência é igual ao quê? A tensão sobre intensidade. O que eu quero? Quero tensão. Então, o que é de tentar isolar daqui mesmo. Eu sei que a resistência está sobre 1, então faço o quê? Tensão vezes 1 é igual a tensão. Tem que ser igual a resistência vezes intensidade. Então, resistência, fico com resistência vezes intensidade. Então, fico com resistência vezes intensidade. Já isolei, ok? Então, esta é a minha fórmula isolada. Já que eu quero tensão, então, está aqui, já isolei. Então, tensão vai ser resistência vezes intensidade. Como estou a trabalhar na tensão 1, na resistência 1, fica resistência 1, tensão 1, aliás, resistência 1, intensidade 1. Tudo 1. Então, basicamente, continuando deste lado, eu tenho que a minha tensão 1 é exatamente igual ao quê? Resistência 1. Resistência 1 é 3 vezes a intensidade 1 é a mesma intensidade total que flui de A para B, que é igual a 5, ok? É igual a 5. Então, conseguimos perceber que, vamos lá, então aqui é igual a 5. Conseguimos perceber que 3 vezes 5 dá 15 volts, ou seja, a minha resistência, ou seja, a minha tensão 1 é igual a 15 volts. Ok? Então, esta é a minha tensão que flui na resistência 1. Então, encontrando que a tensão 1 é 15 volts, tinha também 1,5 valores. Ok? Muito bem. Tem mais uma outra linha? Não, era só isso. Então, vamos para a próxima pergunta, que é o número 6, diz o seguinte. Em 10 minutos, aqueceu-se uma certa quantidade de água através de um termoacumulador ligado a uma tomada doméstica de 220 volts. Qual é, em joules, a quantidade de energia dissipada em calor? Sabendo que a intensidade de corrente elétrica é de 10 amperes. Então, basicamente, aqui trabalho, nós estamos a precisar da energia, né? Quantidade de energia. Então, vamos lá, organização, vamos começar pelos dados, né? Dados, o que nos deram aqui? O que eles deram para nós? Então, deram o seguinte, vamos lá. Deram o seguinte, ΔT é igual ao quê? A 10 minutos. Nós não usamos 10 minutos, então multiplicamos para segundos, é só multiplicar por 60. Multiplicando por 60, isso dá 600 segundos, ok? Então eu posso apagar esses 10 minutos, dizer que o tempo é de 600 segundos. É que é multiplicar 10 vezes 60 segundos. Porque se 1 minuto tem 60 segundos, então 10 minutos é 10 vezes 60, que dá 600 segundos. Muito bem, mas o que deram? Deram que a tensão é de 220 volts. Mas o que? Deram a intensidade é de 10 amperes. Mas o que? Mais nada, né? Não deram mais nada. O que estão a pedir? Estão a pedir a energia. É igual ao quê? Então nós queremos saber a energia. Muito bem, então vamos lá para as fórmulas. Então, para a nossa fórmula e resolução. Fórmula e resolução. O que nós sabemos? Nós sabemos que a potência é exatamente igual ao quê? Energia dividido pelo ΔT. É uma fórmula, ok? Muito bem. E nós sabemos que também que a potência é calculada por tensão vezes intensidade. Ok. Eu quero energia, vamos lá. Vamos lá isolar a energia aqui. Eu tenho que a potência está sobre 1. Então, se eu quero isolar a energia, faço energia vezes 1, produto dos meios. Então, fico com energia, né? Da energia.
tem que ser igual a potência vezes ΔT. Então, eu fico com potência vezes ΔT. Muito bem. Vamos lá ver, energia potência vezes ΔT. Tem potência? Não. Nos dados deram potência? Não. Então, é por isso que entra aquela outra fórmula lá. Veja que aqui tem potência. Aqui tem potência e aqui dizem que potência é igual a intensidade vezes tensão. Então, como nos dados eu não tenho potência, ao invés de calcular separado e depois vir substituir, eu posso levar a expressão da potência, vir substituir no lugar dele, ok? Porque aqui na minha expressão da energia tem potência. Então, no lugar do P, eu venho colocar U vezes I. Então, ficaria com isto aqui. Energia, ok? Ficaria com isso. Energia é igual ao quê? No lugar do P, ao invés de colocar P, vou colocar a expressão, que é tensão vezes intensidade. Ainda vezes o ΔT, que estava aqui. Então, eu posso calcular a energia com essa expressão. O que eu tenho nos dados? Tenho ΔT, aqui tem ΔT. Tenho tensão, aqui tem tensão. Tenho intensidade, aqui tem intensidade. Acabou a pergunta. É só substituir e já mandou o resultado. Então, energia, basicamente, seria igual ao quê? Energia é exatamente igual a tensão, 220, vezes intensidade, 10, vezes ΔT, 600. Ok? Agora aqui são cálculos somente. Vamos lá. Vou fazer primeiro 6 vezes 22. Quanto é que dá? Dá 66, né? Não. Vamos lá fazer aqui. 22 aqui vezes 6. Quanto é que dá? 6 vezes 2 dá 12. Vem 2 aqui. 6 vezes dá 12, vem 2, vai 1. 6 vezes 2 dá 12, mais 1, 13. É isso. Então, é isso, 132. Então, dá 132. É isso? Ok, 6 vezes 2 dá 12, vem 2, vai 1. 6 vezes 2 dá 12, mais 1, 13. É isso, 132. Então, aqui a minha energia é igual ao quê? 132. Agora é só repetir os zeros que sobram. Tenho um zero aqui, tenho um zero do 10 e tenho dois zeros do 600. Acabou. Então, a minha energia é de... Vamos lá. Qual é esse número? 13.000. 13.000, é isso? Vamos lá. 3 casas aqui. Não, tem que começar da esquerda. 3 casas para cá. Depois... Ok. 3 casas para cá. Então, é de 1.320.000. 1.320.000 o quê? Joules, ok? Então, a energia é medida em joules. Então, vamos lá. A minha energia é exatamente igual a... Vamos lá ver. É isso. É isso, sim. É isso. 10. É estranho. Onde é que saiu esse 22? 222. Ah, ok. Tá certo. Então, é basicamente isto que eu coloquei aqui. É isso, tá certo. Então, basicamente eu teria o quê? Eu posso é exatamente 1.320.000 joules, ok? Se eu quero colocar, expressar em kilojoules, eu só dividir por 1000. Então, ficaria energia é igual a, o quê? 1.320 kilojoules, ok? Eu poderia expressar em kilojoules ou em joules, é a mesma coisa, ok? Então, basicamente, encontrando 1.320 kJ ou 1.320.000 joules, tu tinhas teu... Quantos valores mesmo deram? 2,5. Então, 2,5 valores, ok? Muito bem. Então, vamos para a questão... ok? Então, vamos para a questão número 7, né? Então, para a questão número 7 diz o seguinte... qual é, em segundos, o período de oscilação de um pêndulo de mola de 4.000 Nm por metro de rigidez, sabendo que na sua extremidade está preso um corpo de massa de 1.000 kg? Use π igual a 3. Então, basicamente, é muito simples. Nós precisamos retirar os dados sobre esta questão. Então, temos basicamente dados. Temos o quê? Eles deram que o π é exatamente igual ao quê? Então, eles deram algumas informações. Trata-se de pêndulos não simples, mas sim pêndulo de massa, né, nesse caso. Ok? Vamos usar aqui a equação de Thomson. Então, temos o seguinte, que a constante é exatamente igual ao que? 4.000 Newton por metro, ok? Que 4.000 horrível. Então, eu diria aqui 4.000 Newton por metro. E depois temos o que? Π é igual a 3. Depois o que? Massa é igual a 1.000 quilogramas. Depois temos o que? Nós queremos saber qual é o período. Então, indo para a fórmula e resolução. Então, vem aqui com a equação de Thomson, que diz o seguinte: período é exatamente 2 vezes π vezes raiz quadrada de massa sobre constante, ok? Então, essa aqui é a equação de Thomson. Então, se eu substituindo esses valores que eu tenho nos dados, eu tenho que período é exatamente 2 vezes o π é 3, vezes raiz quadrada de que massa é 1.000 dividido por 4.000, ok? Então, tenho esta
esta continha para fazer. Eu consigo cortar 0 daqui com 1 daqui, um 0 daqui com 1 daqui, um 0 daqui com 1 daqui. Fico apenas com 1/4, ok? 1/4. Então, eu tenho o seguinte, que o período é exatamente igual. 2 vezes 3 dá 6 vezes raiz quadrada de 1 dividido por 4. Então, eu tenho essa expressão. Eu posso usar uma técnica para resolver isto, dizendo que isto implica dizer, é equivalente, dizer que o período é igual a 6 vezes raiz de uma razão. Eu posso separar, ou seja, escrever raiz de 1 dividido por raiz de 4. É a mesma coisa, colocar tudo dentro da raiz. Então, basicamente, eu tenho o seguinte. O meu período tem que ser igual a 6 vezes raiz de 1 é 1, ok? Dividido por raiz de 4 é 2. Então, tenho basicamente 6 que multiplica o meio. Isso implica dizer que o meu período é exatamente igual a 6, porque 6 vezes 1 dá 6, dividido por 2. Então, eu tenho o seguinte, que o meu período é exatamente igual a 3 segundos, ok? Então, para este pêndulo de massa, ou seja, o período é exatamente igual a 3 segundos. Então, tu fazendo esta conta, encontrando 3 segundos, já tinhas teu quantos valores? 2,5, ok? Então, encontrando 3 segundos, já tinhas 2,5 valores, só isso, ok? Muito bem, vamos para a próxima. Número 8 diz o seguinte: o pêndulo da figura oscila entre os pontos x e y, passando pelo ponto O. Ele gasta 2 segundos para sair de x para y. Então, a linha A está a pedir amplitude. Então, isso também era para crianças, né? Então, a linha A, amplitude, nós já sabemos que a amplitude é exatamente o ponto de origem, ok? Até a extremidade da oscilação, ou o ponto de origem até esta outra extremidade. Então, se esta toda a distância, ok, do x para y vale 0,8 metro, então a amplitude é a metade desta distância. Então a amplitude basicamente seria igual ao quê? Essa distância que é 0,8 dividido por 2, que dá 0,4 metro. Acabou. Então a amplitude é exatamente 0,4 metros. Então, encontrando isto, que a amplitude é 0,4 metros, já tinhas garantido o teu 0,5 valores, né? Como está aí. Não, é um valor nesse caso. Então, um valor já havias garantido. Ok? Muito bem, então vamos lá despoluir a figura. Depois estou a dizer o seguinte, a letra B, determina qual é em segundos o período. Então, do pêndulo. Então, basicamente, também é uma coisa muito simples de observar. Nós sabemos que o período é igual ao quê? Nós sabemos que o período é igual a o tempo necessário para que um oscilador dê uma volta, ok? Ou seja, é o tempo sobre n. Então, nós conseguimos perceber, eles deram muito bem um seguinte dado. Ou seja, eles disseram que gasta 2 segundos para completar meia volta, ou seja, saindo do x para y. Aqui gasta 2 segundos, então aqui são 2 segundos. Completou, fez meia volta. Agora, para completar uma volta completa, que é a definição de período, ele vai ter que voltar até o seu ponto de origem, até aqui. Ok? Então, saindo do y, voltando para o x, também vai fazer 2 segundos. Logo, o período tem que ser igual ao quê? 2 mais 2, período é exatamente igual a 4 segundos, que é o tempo necessário para completar uma volta. Só isso. Então, era só uma questão de análise. Período é igual a 4 segundos. Então, fazendo isto, analisando este Pedro e dizendo que o período de 4 segundos tinhas teu um valor também, ok? Muito bem, vamos para a próxima questão, que é o número 9, que diz o seguinte: o gráfico representa a propagação de uma onda mecânica de comprimento igual a 3 metros. Então, nós temos o comprimento aqui. Ok, vamos lá, a linha A. A linha A, o que estão a pedir? Determine, né? Amplitude, também é muito simples. Nós já sabemos que a amplitude é exatamente o ponto de origem até um vale ou o ponto de origem até um pico. Ou seja, trocando em miúdos, eu estou a dizer que a amplitude é daqui o ponto de origem até um vale. Isto aqui, essa distância é a amplitude, ou o ponto de origem até esse pico. Este aqui é a amplitude. Logo, nós conseguimos perceber que este menos 0,3 é a amplitude, que é o mesmo valor daqui, né? É a amplitude. Então, como trata-se de distância, a amplitude tem que ser sempre positiva. Então, você leva sempre o valor positivo em módulo, que é exatamente 0,3. Então, eu estou a dizer amplitude, copia aquele 0,3 metros. Pronto, é só isso que ias fazer. Então, copiando aquele número ali, tinhas teu 0,5 valores, dizendo que a amplitude é 0,3 metros. Muito bem, vamos lá despoluir essa figura. Depois estou a dizer a linha B, o período da oscilação. Então, eles querem saber o período. Eu já disse que o período é o tempo necessário para que um oscilador dê uma volta. Período é igual ao tempo sobre n, ok? Então, vamos lá. O tempo é de quanto? É de 6 segundos, né? Então, aqui o tempo é de 6 segundos. Agora, vamos lá ver o n. O n é de quanto? Vamos lá. Para completar uma volta. Vamos lá. Ele saiu daqui para cá. É uma metade, né? Muito bem. Com esta outra metade daqui para cá, completou meia, né? Meia volta. Aqui é meia volta, ok? Agora, se eu fecho esta... Epa! Se eu fecho aqui,
aqui embaixo, aqui, conseguem perceber isso? Então, isso já completou uma volta completa. Temos uma volta feita. Porque esta metade com esta outra daqui fica meia. Com esta meia aqui, fechou o ciclo, ok? Então, temos uma volta completa feita. Então, se uma volta completa, o tempo seria basicamente este aqui. Para completar uma volta completa, o tempo seria este. Agora vamos lá ver outra volta que ele fez de preto, né? Vamos lá, de preto. De preto não vai servir. Vamos lá colocar... É de colocar de roxo mesmo, né? Então, de roxo, partindo daqui até aqui, neste ponto, é metade da volta, ok? Metade. Agora, veja aqui no canto, é metade, né? Eu vou pegar este neste canto aqui. O que eu tenho? Ok. Eu tenho é de pegar aqui, neste pontinho aqui. Este roxo e vermelho compreende uma metade da volta, ok? Para ser uma volta completa, vou ter que fechar com este ciclo de baixo, este vale de baixo, ok? Logo já tem mais uma volta. Então aqui tem uma volta completa e aqui uma volta completa. No total, duas voltas completas. Tudo isso no intervalo de tempo de 6. Então, para descobrir o período, tu poderias muito bem dizer que é igual ao tempo necessário, que é o 6 segundos, dividido pelo número de volta, que é uma volta mais outra volta, que é 2. Então, o período é exatamente igual a 3 segundos, ok? Então, o período é 3 segundos. Ou poderias muito bem dizer que 2 período que fez é exatamente igual ao tempo gasto, que é igual a 6. Logo, se tu queres isolar o período, é exatamente 6 dividido por 2, que dá 3 segundos na mesma, ok? Então, são duas formas de fazer, é só uma análise aqui. Então, um período de 3 segundos. Já temos o período, 3 segundos. Então, a resposta para a letra B, nesse caso, a linha B, a resposta, período é igual a 3 segundos, ok? Então, dizendo que o período na linha B é de 3 segundos, tu já tinhas ter um valor, né? Um valor feito, ok? Então, vamos para a letra C. O que eles estão a pedir na letra C? Na letra C. Letra C, o que querem mesmo? Querem a velocidade de propagação. Então, para sabermos a velocidade, nós teremos os seguintes dados. Então, temos o que? Comprimento da onda, eles disseram que vale 3 metros. Temos o que? Período, nós calculamos, vale 3 segundos. Nós queremos a velocidade, é igual, ok? Então, se queremos isso, vamos lá, fórmula. Qual é a fórmula que pode nos ajudar para isso? Então, temos fórmula e resolução, ok? Fórmula e resolução. Nós temos o seguinte, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Só que eu vou escrever uma outra fórmula aqui. Nós sabemos que frequência é 1 sobre período e período é 1 sobre frequência. Um é o inverso do outro. Por que eu estou a escrever essas duas fórmulas? Porque nos nossos dados não temos frequência, mas temos o período. Então, nós podemos usar a relação desta equação aqui, que diz frequência é 1 sobre período. Então, no lugar da frequência, eu vou colocar 1 sobre período, porque frequência é 1 sobre período. Então, venho aqui, vou substituir, escrevo a minha equação dizendo que velocidade é igual a comprimento de onda vezes, ao invés de colocar frequência, eu vou colocar o seu valor, que é 1 sobre período, ok? Então, organizando mais melhor esta expressão, fico com velocidade é igual a comprimento de onda vezes 1, vai dar comprimento de onda dividido por período. Então, esta sim é a expressão que vai nos ajudar. Olhando para os dados, temos tudo. Então, comprimento temos, período temos. Então, eu vou substituir aqui e acabou. Então, velocidade tem que ser igual a comprimento de onda, exatamente 3 metros. E o período achamos que é 3. Então, fico com 3 segundos. Tem que ser igual, 3 dividido por 3 dá 1 metros por segundo. Então, logo a velocidade de propagação é de 1 metro por segundo. Então, fazendo isto e encontrando velocidade 1 metro por segundo, tu já tinhas garantido teu um valor também, ok? Era basicamente isso que querias fazer para a linha C. Vamos lá? Número 10. Eu acho que é a última pergunta, né? Ok, número 10, última pergunta. Vamos fechar com chave de ouro. Estamos a dizer que, está a dizer que na figura abaixo, S, X, C e S, X, Y e Z representam polos de dois ímãs. Sabe-se que X repele Y. Quais são os nomes dos polos representados pelas letras X, Y e Z? Sabendo que S corresponde ao polo sul. Então vamos lá. Aqui é bem simples de interpretar este problema aqui e de colocar isto assim. Então, ele colocar isto e ao lado dele coloco este outro camarada aqui. Ok, tem de colocar um pouco mais para baixo, né? É grande isso. Vamos lá, tem de colocar isto, ok? E aqui vou colocar este outro camarada aqui. Muito bem. Faço isso, isto, ok? Então aqui tenho S, aqui X, e aqui Y, e aqui Z. Muito bem. Então, se eles estão a dizer que S corresponde ao sul, então aqui o S é o sul, é o polo sul nesse caso, ok? Polo sul, é o S, muito bem. Então, se é o polo sul, eu tenho a certeza muito bem que o X é o polo norte, ok? É o polo norte. Então, se temos o sul deste lado teremos o norte. Agora, eles estão a dizer o seguinte, sabe-se que o X repele o Y, então, se o X está a repelir o Y, ou seja, estão a se repelir esses dois aqui,
Se estão-se a repelir é porque o Y é o mesmo polo. Logo, é polo, o quê? Norte. É o mesmo que o X. Norte. Porque se aqui eu tenho norte e norte, vão se repelir, ok? Agora, se aqui o polo Y é norte, deste lado Z vai ser o quê? Polo sul. Então, basicamente é isso que irias usar a analogia. Se aqui, se eles deram que o sul, que o S é o polo sul, então o lado dele é o quê? Polo norte. Agora, se o Y é repelido pelo X, quer dizer que o Y tem o mesmo polo que o X. Se o X é polo norte, então o Y é o polo norte. Se já achamos o polo norte, que é o Y, então quem está do lado dele é o polo sul. Acabou. Só isso. Então, queremos representar, queremos saber os nomes de X, Y e Z. Então, vamos lá. Tu irias dizer o seguinte, X, Y, depois viria Z, ok? Então, para X, quem é X? Ok? Então, para X, vamos lá, eu dizer que é polo norte. Polo norte. E para Y, também, polo norte, porque os dois se repelem. E para o Z é o polo sul, ok? É o polo sul. Então, é isto que queriam que você fizesse. Então, fazendo isso, tu tinhas 1,5 basicamente, ok? Fazendo essas três coisas, tu tinhas 1,5. Somando tudo isto, tinhas 20 sobre 20 valores, ok? Desta feita, chegamos ao final desta grande correção do exame da 10ª classe da disciplina de Física do ano 2023, ok? Então, se por acaso eu te ajudei na compreensão de alguns conteúdos que aqui foram cobrados, se gostou da resolução, peço que te inscrevas no canal, caso não estejas subscrito, deixe ficar o seu like, comente se gostaste ou não, compartilhe também para outros colegas que provavelmente irão fazer os exames nacionais e estamos juntos e até a próxima oportunidade.